refúgio e fortaleza é Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 João, lá no final da Bíblia, no capítulo 1, os versículos 1 ao versículo 4. Leia João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Escutem com atenção, diz assim a palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo sopre sobre o ouvido dessas pessoas que estão aqui, dos Teus filhos que estão aqui presentes, a Tua verdadeira mensagem, que não atrapalhe essa comunicação. Ó Deus, mas me usa, Deus, para falar dessas verdades. Edifica a Tua igreja. Fale ao coração dos Teus filhos, Deus. E oramos por meio de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, essa carta do apóstolo João, e aqui eu já denomino como sendo do próprio apóstolo, porque é uma carta que nós vemos evidências, tanto internas quanto externas, da autoria do apóstolo João para essa carta, né? Essa carta pequena, que só tem 4 capítulos, mas que é tão importante e vamos dizer assim, uma carta muito emocionante, que fala de fato aos nossos corações. E é interessante porque esse mesmo apóstolo João, ele tem cuidado com a igreja de uma forma que só ele sabe fazer, sabe? Algo bem pessoal e individual que ele tem com a igreja, esse relacionamento. E é interessante porque essa carta não tem remetente, ela não é endereçada a ninguém especificamente, porque o intuito do apóstolo ao escrever essas cartas, 1 João, 2 era exatamente essa, para que todas as igrejas da época tivessem acesso aos seus escritos, não necessariamente uma só, mas as que pudessem ter acesso a esse escrito. E como eu disse, o apóstolo João, ele escreve essa carta, e eu trago como uma evidência, por exemplo, interna, é essa doçura da sua escrita. Ele escreve, ele usa palavras aqui no grego, no original, de tal forma que se parecem demais com a forma que ele escreve, por exemplo, o Evangelho. Não só isso, mas uma evidência externa é que os primeiros pais, nos primeiros séculos, aqueles homens que vieram logo após os apóstolos, eles, de fato, eles anunciam que essa carta foi o próprio apóstolo João que escreveu. Mas quem era esse, irmãos? Quem era esse apóstolo João? Nós falamos muitas vezes de forma genérica, mas trazendo um histórico para a gente poder entender aqui o contexto. João era filho de Zebedeu. Zebedeu esse que tinha um comércio. Na verdade, Zebedeu ele trabalhava com barcos de pesca, né? Ele era um pescador. E João, como de costume daquela época, seguiu o rumo do seu pai, que também era um pescador. Virou um pescador galileu, aquele pescador raiz, né? De nascença mesmo, que ele nasce entre Cafarnaum e Betsaida, e é uma região muito rejeitada, uma região muito pobre, aquela que, como pode sair alguém daí, né? Região que só tinha pescadores pobres e humildes, nada demais, bem próximo lá de Nazaré, por exemplo. E aí, irmãos, era algo bem simples. E João, apóstolo, se torna discípulo de João Batista.
Foi assim que ele conhece Cristo, né? Ele é discípulo de João Batista, que veio pré-anunciar a vinda de Jesus Cristo, o Messias. E depois, logo em seguida, ele se torna o discípulo do próprio Cristo. Esse mesmo João, que é irmão de Tiago, que também passou a ser discípulo, né, do próprio Cristo. Tal como Pedro e Tiago, João era um dos mais achegados a Jesus Cristo. Aquele que se deita no ombro do próprio Cristo. O discípulo amado. Por isso esse carinho, por isso a forma como ele trata com a igreja. Se nós olharmos mais para frente na carta, no capítulo 2, ele vai dizer, no versículo 1 do capítulo 2, vai dizer, filhinhos. Ele usa a característica individual de João. Ele trata de uma forma pessoal. Provavelmente, João é aquele que mais estava próximo do Senhor, pela forma carinhosa que ele tratava as coisas. Ele foi o último apóstolo a morrer, João, mas ficou mais tempo vivo. E ele foi o único que não foi martirizado, provavelmente. Apesar de morrer lá na cadeia, né, em Patmos, não era uma coisa boa, mas não foi martirizado na sua morte, né? Mas no ano de 68, João ele sai de Jerusalém, ele pregava em Jerusalém. Então no ano de 68, depois de Cristo, ele sai de Jerusalém. E 2 anos isso antes da destruição de Jerusalém, que vai acontecer no ano 70. Deus o conduziu, que ele sai de Jerusalém e ele vai para a região de Éfeso, onde lá ele pastoreia a igreja por muito tempo, aproximadamente 22 anos, essa igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo. Teve o apóstolo Paulo e outras pessoas que o ajudaram a plantar a igreja de Éfeso, igreja essa visionária, e depois o próximo pastor que assumiu a igreja de Éfeso foi o apóstolo João. Veja que pastorzão eles tiveram, né? E aquela igreja é abençoada com esse pastor amoroso. Provavelmente no ano de 95 ele foi levado para a ilha de Patmos, nós conhecemos, né? E nessa ilha foi onde ele teve as revelações, por exemplo, de Apocalipse, onde foi escrito o livro de Apocalipse através da revelação que Deus deu ao apóstolo João. E morreu mais ou menos no ano de 98, dizem os historiadores. Então essa carta, irmãos, ela foi escrita mais ou menos a meados do ano 90, já perto, próximo da sua morte. Ou seja, mais ou menos 8 anos antes da sua morte, e depois da igreja ter passado por todas essas perseguições, morte, Jerusalém ter sido destruída e tudo aquilo que estava acontecendo. Então o contexto mais ou menos dessa carta é pós-perseguição. É quando começa a calmaria no cristianismo, vamos dizer assim. E as igrejas que estavam ali, quando ele escreve essa carta, tinham mais ou menos 40 a 50 anos de idade. Então era uma igreja que já era experiente, era uma igreja que já tinha passado por muitas coisas, sejam boas ou sejam ruins, sejam perseguições ou bonanças e bênçãos. A igreja já tinha vivido muita coisa e precisava de uma carta de um homem com uma certa experiência para tratar do assunto. A igreja estava acostumada a ser perseguida e agora as coisas começam a se acalmar. Como reagir a essa situação, né? Então, essas igrejas passaram por muitos momentos duros de perseguição, mas também por muitos momentos de alegria, onde eles viram a própria mão do Senhor os livrando de muita coisa. Então, o cenário da situação atual, quando João escreve essa carta, é um cenário que a perseguição passa, né? Mas a prova nunca termina. As perseguições de morte passam, mas começam a se levantar ali no início do segundo século as heresias, né? Dentro da igreja. Então, muitas pessoas começam a querer tomar o lugar de Cristo, ensinar uma própria Bíblia, uma própria interpretação, uma própria doutrina, e isso de forma bem sutil. As pessoas se levantam como algum tipo de liderança na igreja e começam a ensinar coisas horríveis, né? Ali, João está ali para pastorear a igreja, dizendo, veja, não é assim, irmãos. Vocês estão caminhando para o lugar errado. Isso tem um motivo. O motivo era que a igreja, por passar 40, 50 anos tendo um histórico de perseguição, viver em movimento, viver sempre buscando se proteger, orando ao Senhor, se debruçando diante do Senhor, uma igreja que se movia através de oração, de jejum, uma igreja que estava sempre esperando alguém atacar e sempre se protegia com a armadura do Senhor. Agora vive um momento de calmaria e eles não sabem o que fazer, porque nunca tiveram esse momento. E agora? E já não oravam com tanta firmeza, já não se reuniam com tanta firmeza, porque já não precisavam, né? Porque tinham passado a perseguição. E eles começam agora a começar a perder
aquela paixão inicial. Eles começaram a ficar frios, vamos dizer assim. Eles começaram a perder a alegria do Senhor. Eles já não precisavam mais se debruçar. Isso é o motivo, irmãos, que o Senhor nos faz passar por momentos difíceis de nossa vida. Porque nos momentos mais difíceis é quando o Senhor se parece mais provedor, né? Nos nossos olhos. É quando a gente depende mais de Deus. Para a gente existe essa escala, para Deus não, né? Para Deus a gente sempre dependeu dele do início ao fim. Mas para a gente parece que quando a gente está no pó é quando a gente depende mais de Deus. E Deus nos faz passar por provações, momentos difíceis, para que a gente entenda que a gente somos pequenos na mão de Deus grandioso. Essa igreja começa a esmorecer. Essa igreja começa a perder a alegria. Essa igreja começa a ficar triste. E por isso pessoas se levantam para criar novas doutrinas, criar coisas estranhas, para se tornar um líder, de certa forma. Porque a igreja já está triste, abandonou os fundamentos da fé, porque já não precisavam, já não viviam mais perseguidos. Irmãos, como eu disse, essa carta, esse é o contexto, e essa carta ela não tem um endereço específico, uma pessoa que vai receber especificamente, porque João não só escreveu para a igreja de Éfeso, na qual ele pastoreou 22 anos, mas ele escreve para todas as igrejas com o intuito dessa carta ser espalhada, porque não era somente aquela igreja que estava vivendo essa fase triste, mas a maioria das igrejas estavam vivendo assim. Depois de anos de perseguição e morte na igreja, agora no ano 90 parece que as coisas, parece que eles iriam respirar. Eles começam a respirar a morte, não física mais, mas espiritual. E as gerações, elas começaram a crescer na igreja, veja, porque já tinham 40, 50 anos que a igreja existia ali, e os filhos começaram a nascer, as gerações começaram a crescer na igreja, e cresceram ouvindo as maravilhas de Deus, mas elas já não viam mais tanto as maravilhas de Deus, e conseguiam pegar nas maravilhas de Deus. E os ataques do inimigo não cessam. Ele muda de estratégia. Eu não vou mais perseguir a igreja. Eu não vou mais atacar a igreja com a morte física. Ele muda a estratégia do inimigo. Ele disse, agora eu vou levantar pessoas que criam novas doutrinas. E vai levar. Qualquer vento de doutrina leva essa igreja, porque essa igreja está triste, está morrendo. A igreja começa a esmorecer. Não havia mais alegria. E a primeira característica de quando não há mais alegria no Senhor é quebra de comunhão com Deus e com os irmãos. Homens que se levantaram ali pregando, dizendo que Jesus Cristo não era o Senhor. Homens que levavam a libertinagem para dentro da igreja, que ensinavam que cada um deveria buscar o seu próprio prazer, algo bem parecido com o que nós vivemos hoje, dentro e fora das igrejas. E o propósito dessa carta é garantir aos crentes, é a garantia aos que creem em Cristo a respeito da salvação. Tem o propósito de alicerçar os crentes na comunhão, alicerçar a vida deles com Cristo, e isso é que traz alegria e renovo para dentro da igreja. João escreve para recordar aqueles homens. João queria lembrar eles, tragam a memória, voltem, lembrem o que vocês passaram, lembrem o que Deus fez por vocês, algo fundamental lá no início, lá no comecinho. A igreja tinha esquecido. A alegria no Senhor, veja, irmãos. Parece que isso é uma consequência, né? Nos crentes, na maioria dos crentes hoje em dia, de se perder a alegria com o tempo no Senhor. E a igreja já não é mais, já não enche mais meu coração. Todo domingo, vira um fardo. Eu já não tenho alegria em mais conversar com as pessoas. Eu chego na igreja e quero ir embora. Isso acontece, irmãos, primeiro porque a minha comunhão com Deus já não é a mesma. E isso reflete na comunhão com os irmãos. A igreja tinha esquecido disso. E João escreve essa carta para lembrá-los. A alegria do Senhor é a força de vocês. Vocês devem ser alegres da primeira paixão, voltar àquilo que é fundamental, voltar àquilo que é o alicerce. Como toda casa, irmãos, que é construída, ela precisa de um bom alicerce para se manter em pé. O fundamento da alegria do Senhor é exatamente esse alicerce que mantém a igreja do Senhor em pé.
é ouvindo as Sagradas Escrituras, é se manter nas Sagradas Escrituras, é comunhão com Deus, é comunhão com os irmãos, e isso traz alegria. Sem isso não há alegria. Por isso, irmãos, que se você voltar os olhos para o texto, João, ele inicia essa carta no capítulo 1, trazendo esses alicerces, e por isso que ele começa assim: o que era desde o princípio. É interessante, e aí que vai uma evidência da carta, né, que mostra que foi o apóstolo João que escreveu, porque o termo que ele usa é quando ele diz o que era, né? Ele engloba, é como se ele englobasse aquilo que é quem é o Senhor de verdade. Quem é o Senhor que nós servimos, aquele que é desde o princípio, é exatamente as palavras que ele usa lá no capítulo 1 do seu Evangelho. No princípio era Deus, ele traz a memória, ele traz de volta. Lembre-se do fundamento, lembre-se que vocês estão servindo. A alegria está naquele que sempre foi desde o princípio e sempre será. Esse é o Senhor que vocês servem. Isso nos faz lembrar a pré-existência de Jesus Cristo. Ele era o Verbo, a eternidade de Cristo. A mesma expressão, irmãos, que João usa lá no Evangelho. Ele não foi criado. Cristo é de eternidade a eternidade. Ele sempre existiu. Foi por meio dele que foi criado todas as coisas. E sem ele nada do que foi feito se fez. Lembre-se de quem vocês servem. E aqui, irmãos, é um beliscão para nossas vidas, né? Às vezes nós nos encontramos assim, esmorecendo, triste, como um robô vindo à igreja. A gente precisa desse beliscão de João, né? O próprio Jesus Cristo nos alertando: lembre-se a quem vocês servem. Lembre-se do passado. Lembre-se que um dia Deus resgatou vocês do lamaçal do pecado. Lembre-se que um dia vocês andavam revoltados contra o Senhor. Lembre-se que um dia vocês caminhavam para o inferno. Mas lembre-se a quem vocês servem. Vocês servem a um Deus, ao Rei dos Reis, a um Deus imutável e maravilhoso, a um Deus que sempre foi e sempre será, aquele que é de eternidade a eternidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso traz alegria para vocês. Não venham cumprir tabela, mas venham adorar esse Deus com o coração cheio, irmãos. Essa é a nossa motivação, é a nossa vontade. João faz o povo lembrar exatamente disso, quem ele era, o que ele fez. Por isso que ainda na continuação do versículo 1 ele diz: o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, e o que nós temos contemplado, as nossas mãos apalparam. Vocês são testemunhas vivas de quem é esse Jesus Cristo. Eu sei que fazem 50 anos que vocês participaram dessa história. Os mais idosos chegaram Jesus Cristo, ouviram Jesus Cristo, pegaram Jesus Cristo. E por que vocês estão tristes? Perderam o primeiro amor? É interessante, irmãos, porque quando nós temos convicções a quem nós estamos servindo, quando lembramos que estamos servindo o Verbo da vida, a alegria, automaticamente toma conta do nosso coração, do nosso ser. Não há lugar no nosso coração para outra coisa que não seja glorificar a Deus. A quantidade de informações que recebemos contra o Senhor diante dessa sociedade, diante da obra do Senhor, seja na faculdade, na escola, trabalho, nas mídias sociais, na televisão, parece que é como um conta-gotas que vai minando, vai derramando gota a gota no nosso coração e consequentemente mina a nossa alegria, porque nós recebemos tantas informações blasfêmicas contra o Senhor Jesus Cristo, contra o próprio Deus. Parece que isso vai tomando conta aos poucos do nosso coração. Já não é mais nosso coração já não fica mais revoltado com essas coisas. Filosofias que são implantadas em nossa mente. É isso que aconteceu. Falsos mestres começaram a surgir dentro da igreja aqui nesse contexto, a ponto de chegar o tempo de alguns apostatarem da fé, de negarem Deus nas suas próprias loucuras. Por isso que nesse versículo 1 ele diz assim: o que temos visto com nossos próprios olhos. Veja como é construída a frase aqui no versículo. O que temos visto com nossos próprios olhos. Em outras palavras, né? Ele é testemunha ocular. Vocês são testemunhas oculares naquele contexto, né? Mas não só isso. Vocês ouviram.
Vocês viram e vocês tocaram no Senhor. Por que vocês não estão alegres? É bem verdade, irmãos, que nós não vimos o Senhor, né? Nós não tocamos no Senhor, mas ainda o ouvimos. Todos os domingos, todos os dias que nós abrimos a palavra de Deus, nós falamos com Ele todas as vezes que nós clamamos ao Senhor em oração. Nós não tocamos, é bem verdade, nós não vimos, é bem verdade, mas nós escutamos pela fé, através das Escrituras. Porque, irmãos, ele é real. Ele é a base na qual nós firmamos a nossa fé. Porque se isso não for real, se isso de fato não aconteceu, o que é que nós estamos fazendo aqui? Paulo, ele, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e 15, ele diz algo assim: se Cristo não for real, é vã a nossa fé. Nós estamos batendo papo aqui. Não faz sentido. O que eu estou falando para vocês é verdadeiro. Cristo é real. Por isso alegrem-se. Se Cristo não veio, se Ele não viveu entre os homens, se Ele não morreu, se Ele não ressuscitou, isso não passa de uma fábula. Nós somos loucos. O que nós estamos fazendo aqui agora? João asseverava: irmãos, vocês viram Cristo, vocês ouviram Cristo, vocês tocaram em Cristo, porque vocês agem como se isso fosse uma fábula. João assevera, irmãos, que Cristo é real, que o céu é de verdade, que Cristo governa a igreja, que Ele é o verbo da vida. E o que é ter vida no Senhor, né? Ele vai tratar no final do versículo 1. O que é ter vida, né? Como respeito ao verbo da vida, o que é ter vida no Senhor? Veja lá o que diz o versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto. E dela damos testemunha e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Só tem como eu ter vida, irmão, quando o autor da vida me dá, né? Restaurar a minha vida, me tirar da morte. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, diz o versículo, né? Isso significa que o meu Deus, Ele é vivo, e por Ele ser vivo, Ele é o único que pode me dar vida. Um Deus morto, um Deus criado, um Deus de fábula, não pode lhe dar vida, mas Ele leva você para a morte junto com Ele. Mas o Deus vivo é o único que pode dar vida, e por isso eu vivo em novidade de vida. A alegria toma conta do meu coração. Mas escutem bem, irmãos, uma das armadilhas de Satanás é fazer o nosso coração olhar para o que nós não temos, reclamar daquilo que temos e se esquecer daquilo o que é o Senhor, ou quem é o Senhor. Essa é a grande armadilha de Satanás. É fazer o nosso coração olhar para aquilo que não temos. É desejar aquilo que não temos, porque o nosso coração não é satisfeito daquilo que Deus nos deu. E aquilo que Deus nos deu é suficiente para a gente reclamar, porque não é suficiente. E por isso nós esquecemos do Senhor. Interessante, irmão, me permitam contar aqui algo que aconteceu no sábado, né? Ela trabalha até meio-dia. Aí nós fomos buscar e disse: rapaz, tanto tempo a gente separado, né? Eu lá em Recife, ela aqui lá em Maceió. Aí eu disse: vamos almoçar em algum lugar. Quando a gente foi embora, né? Peguei ela no trabalho, voltando para casa. Aí eu fiz: vamos almoçar num restaurantezinho que tem ali na praia, em Guaxuma. E a gente gosta dali, sabe? Comida boa, não é tão caro. Aí ela fez: vamos. Aí eu fiz: mas vamos do jeito que a gente tá. Eu tava de calça, ela tava de calça. Ela fez: não, vamos trocar de roupa, eu não vou para a praia de calça. Aí tá bom, então vamos trocar de roupa. Depois de umas diferenças, nós vamos para casa trocar de roupa. O solzão, irmãos, o solzão no sábado. Para tirar esse sábado para esse momento aqui para a gente. É importante, né? E aí nós fomos para casa, trocamos de roupa, organizamos, tal, tudo direitinho.
Entramos no carro e começamos a descer para a praia. Chegamos pertinho da praia. Rapaz, uma chuva que veio do nada assim. Fechou tudo de uma forma que uma tristeza bateu no nosso coração. A murmuração veio à boca, mas Senhor. E aí a gente veio conversando, damos a volta, né? Voltamos, saímos de lá, não tinha condições de ficar ali, estava chovendo muito, muito mesmo. Ele disse, rapaz, isso é o Senhor trabalho no nosso coração para a gente ficar contente no estado que nós estamos, né? Mas vamos no shopping para não perder a viagem, a gente vai no shopping e come lá um prato no shopping. Tá certo, vamos no shopping. Vamos no shopping. Rapaz, eu gastei um dinheiro num prato caro lá, bicho. Rapaz, eu pensei num negócio ruim. Horrível. Que vontade, que tristeza, que vontade de reclamar ali, né? Deu tudo errado. Voltamos para casa meio tristes com a situação. Mas é isso que acontece, irmãos. É só uma ilustração para. É isso que acontece muitas vezes na igreja. Às vezes acontece na igreja coisas que nós não queremos que aconteçam. Né? E a gente fica triste, esmorece, e rouba muitas vezes a nossa felicidade. Mas irmãos, o que o apóstolo está dizendo aqui em nossas vidas é: contente-se com o que vocês têm, sejam felizes. Não reclamem do que vocês não têm e não se esqueçam do Senhor. Porque o Senhor governa a igreja. É o Senhor que cuida, sabe, irmão, do nosso coração. É o Senhor que nos leva para casa. É o Senhor que trata conosco. É o Senhor que nos acolhe. É o Senhor que nos consola. É o Senhor que nos escuta quando muitos não querem escutar. É o Senhor que nos leva no colo quando nós não conseguimos andar. É Ele que está ao nosso lado quando nós nos ajoelhamos no nosso quarto e oramos. É Ele que escuta o nosso aperreio. É Ele que escuta a nossa súplica quando nós queremos pecar. E sabemos da seriedade disso e nós voltamos ao Senhor. O Senhor não nos deixa fazer isso. É Ele, é suficiente para nossas vidas. João, ele trata disso. O Senhor governa a igreja, irmãos. Se debrucem nisso e fiquem alegres. Deus, irmãos, Ele diante do nosso coração pecaminoso, esse coração que faz reclamar para aquilo que nós temos, né? Fazer nosso coração se inclinar para termos mais daquilo que não temos, se esquecer do Senhor. Mas Deus, Ele age no nosso coração de tal forma que Ele nos faz recordar quem Ele é. Ele faz: meu filho, lembre de quem eu sou. Lembre de onde eu lhe tirei. Lembre como você está sendo transformado, moldado. Lembre para onde vocês vão, para onde eu estou levando vocês. Isso é vida. Isso deve estar queimando, irmãos, no nosso coração. Confessar o Senhor Jesus como o único Salvador, sem ter vida nele, é no mínimo contestável. Isso é importante porque, irmãos, se nós acreditamos que, é como João aqui disse que eles viram, eles ouviram, eles tocaram. Se nós não tivemos esse privilégio todo, mas por fé nós acreditamos nisso. E se nós acreditamos nisso, nós acreditamos também que Cristo vai voltar. E dia após dia, nós devemos lembrar que isso causa alegria. Nós devemos acordar e dizer: falta menos um dia para o Senhor voltar. Menos um dia. Está chegando o grande dia, com D maiúsculo, dia do Senhor. Irmãos, João, ele trata desse prólogo, né, nessa introdução aqui da carta, esses versículos 1 como uma base doutrinária, como nós tratamos aqui, da forma que João trata, né, logicamente. Mas agora, a partir do versículo 3 e 4 aqui, ele começa a falar o que implica isso aos corações dos homens, ao coração da igreja. Qual é a prática da minha vida? Qual é o propósito, né, de servirmos em novidade de vida? Veja o que ele diz, o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, irmãos, o que é que implica dizer que há um Senhor que é eterno, imutável, Jesus Cristo, que sempre foi e sempre será, que sem Ele nada que foi feito se fez, Ele é o verbo da vida, é Ele que nos dá vida, Ele é o autor da vida, é nele que nós estamos alegres. Mas o que é
que se implica na nossa vida, né? Como nós agimos a tudo isso? E o grande propósito aqui que João trata, dentre vários, né, mas o que ele enfatiza aqui, é que se o Senhor é o dono da vida e nos dá a vida, o propósito é ter comunhão com Deus em primeiro lugar e comunhão com os irmãos, né, de forma consequente. E isso é o que nos traz alegria dentro da igreja. E aí agora você pode pensar, né? Por que muitas vezes eu não estou alegre na igreja? Porque me faltam duas coisas. Vim alegre na igreja, vim com satisfação. Eu estou em algum débito com o Senhor, na comunhão com o Senhor. E consequentemente eu estou em débito na comunhão com meus irmãos. É algo consequente. Se eu não gosto do Senhor da igreja, se eu tenho algum problema com o Senhor da igreja, eu também tenho algum problema com a igreja. E esse problema pode ser resolvido de forma rápida e clara, numa oração, né? O Senhor restaura o nosso coração. Mas veja que o primeiro, ele tem um desejo de partilhar a vida, né? da vida ser recebida em Cristo. E no versos 1 e 2, ele vai receber essa base doutrinária daquilo que ele vai proclamar. E nos versos 3 e 4, ele vai ser testemunha, né? Ele vai proclamar o que isso significa. Aquele que foi testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo foi chamado a proclamar esse Jesus Cristo, esse Evangelho, proclamar a reconciliação com Deus em primeiro lugar e a comunhão com Deus. Irmãos, eu vou contar uma história rápida aqui. Não sei se alguns conhecem, é um irmão nosso do Alto do Céu, o Alex. É um do cabelo cacheado, dá para lembrar dele porque o cabelo dele fica marcado, né? Já disse que ele cortasse aquele cabelo. Mas ele, bem rápido aqui contando, ele quando era criança, ele lá no Alto do Céu, onde era a igreja, né? Na rua da igreja, ele morava na rua da igreja, ele ouviu o pai dele, o pai dele estava bebendo com o tio dele, né, com o irmão na porta, e ele ouviu disparo de arma. Quando ele foi para a porta, o pai dele estava morrendo, o tio tinha acabado de atirar no pai numa confusão. Ele viu o tio dele fugindo e o pai dele morrendo quando criança. E ele cresceu, irmãos, com a vontade de matar o tio. Como não, né? Ele cresceu com a vontade de matar o tio. Ele disse, eu quero crescer, eu quero comprar uma arma, eu quero encontrar meu tio e fazer aquilo que ele fez com meu pai. E aí o Senhor vai lá e converte, né, o pensamento. E agora ele passa a servir o Senhor Jesus já há muito tempo, né? A gente se conhece há uns 8 anos, 7, 8 anos mais ou menos. Eu já conheci ele nessa fase, com o Senhor Jesus Cristo, não antes. E aí o Senhor muda o coração dele de tal forma que esse rapaz fica um doce de pessoa. E agora o sonho dele já não é mais matar o tio, imagine. O sonho dele é conhecer o tio e mostrar esse amor de Jesus para com o tio. Perdoar, veja, é um sentimento, irmãos, inexplicável, não explicável por mim nem por você, mas é uma comunhão que é só dada pelo Senhor nosso Deus. E depois de anos tentando, porque por várias vezes ele tentou ir em Petrolina, o tio foi se esconder lá. Ele tentou ir em Petrolina para se reconciliar com o tio, para dizer, tio, eu te perdoo e está tudo resolvido, eu quero dar um abraço, aquela coisa toda. E o tio dele sempre fugia com medo, porque achava que ele ia matá-lo, né? E aí nessa última tentativa agora, no mês passado, ele viajou a Petrolina. O tio dele, quando viu, pensou em fugir assim, cismado, né? E ele conseguiu, e tem um vídeo, depois eu mando pro grupo. Ele postou esse vídeo e tudo. E ele falando do que Deus havia feito na vida dele. O contexto é diferente, irmão, daqui da carta, mas eu trago esse exemplo porque é essa alegria que nós devemos ter no Senhor. Como cabe na cabeça de alguém dizer que você hoje está abraçando a pessoa que tirou a vida do seu pai? Ele cresceu sem pai, irmãos. Sem pai. A mãe dele trabalhou duro. Até um dia desse ela tinha uma barraquinha de tapioca e eu ia constantemente na comida de tapioca para sustentar a casa. E o Senhor transforma o coração de tal pessoa a ponto dele agora perdoar o tio que fez isso. Se há um Cristo que consegue transformar esse coração mais duro, inclinado à morte, contra a vida, o autor da vida dá vida e restaura. Nós não devemos estar tristes, mas alegres com esse Senhor.
Lembre-se do que Deus fez na vida de vocês. Agora João, ele traz a responsabilidade das pessoas que estão lendo essa carta a proclamarem esse amor para ser restaurado, essa comunhão com Deus, essa comunhão com os irmãos, e assim terem alegria na igreja do Senhor. João convida os irmãos a voltarem ao primeiro amor, a terem comunhão uns com os outros, a alegria da salvação através da comunhão, pois a comunhão, irmãos, protege. Volte um pouquinho para o livro de Eclesiastes, rapidinho, só vou ler um versículo com os irmãos. Capítulo 4, versículo 12. Versículo bem conhecido. Diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Irmão, a comunhão ela protege, a comunhão ela fortalece. E o que Satanás quer fazer é exatamente isso, é quebrar a nossa comunhão dentro da igreja, minar essas coisas, com pequenos detalhes, com coisas, até com diferenças de pensamentos que são plausíveis, que são comuns, mas ele quer minar a comunhão nossa, a comunhão da igreja. É como se ele quisesse nos tirar como uma fogueira, um braseiro, e deixar que a chama se apague sozinha. Satanás ele nos oferece o cálice saboroso deste mundo, mas ao mesmo tempo é um cálice envenenado. Já o Senhor, irmãos, nos oferece o pior vinho primeiro, assim como nas bodas de Caná. Todo mundo toma do pior vinho, mas logo em seguida sobrará o melhor vinho, e desse nós tomaremos juntos, felizes, glorificando nosso Senhor. O cálice do Senhor muitas vezes é amargo, é difícil de ser engolido. O cálice do Senhor é seco, mas em seguida somos banhados do conforto, da maravilhosa graça, do maravilhoso vinho saboroso, o vinho novo do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o motivo da nossa alegria é a comunhão com Deus em primeiro lugar. É a comunhão com os nossos irmãos, e isso nos traz alegria, esse é o fundamento. Então molde o seu coração a amar a Deus, a amar o seu irmão, a amar ao próximo. Isso é princípio bíblico, é isso que nos move, isso é a marca do cristianismo, é a marca do cristão. Nós falávamos na quarta-feira, eu já estou terminando, mas falávamos na quarta-feira aqui na oração que se nós encontrássemos, por algum acaso, isso pode acontecer, é bem real, uma pessoa de um outro país que a gente nunca viu, mas que se ele fosse cristão ou ela fosse cristã, teríamos dias, horas e horas de conversa, mesmo sem se conhecer, que poderíamos falar desse Deus, da ação de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus, do que Deus fez na vida dela ou dele, e o que Deus fez na nossa vida. Teríamos várias coisas em comum, teríamos uma comunhão, mesmo antes sem conhecer, porque aquilo que nos une é suficiente, é motivo da nossa comunhão. Porque antes de ter comunhão com essa pessoa que eu nem conhecia, antes eu tenho comunhão com Deus, isso é suficiente para nos unir. Mas se uma pessoa que não tem comunhão com Deus, não conhece a Deus, encontrar uma outra pessoa que não tem comunhão com Deus, ele não tem comunicação. Por isso, irmãos, falar das maravilhas que o Senhor Jesus Cristo fez na nossa vida é algo comum. E vice-versa, né? Isso é a igreja primitiva. Isso é o que nós devemos fazer, é voltar a essa forma, a forma inicial. Essa é a reforma, é ter tudo em comum. Eu termino lembrando exatamente o que eles faziam na igreja primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
A comunhão, irmãos, ela implica em muita coisa. É se alegrar com a vitória dos nossos irmãos. É ficar alegre pelas conquistas mútuas que nós conseguimos. É me alegrar de verdade, sincero. Rapaz, eu estou feliz porque você conseguiu isso. É também, irmãos, chorar com a notícia ruim. É sentir a dor do próximo. É abraçar quando for preciso que se abrace. É confortar. Veja como é importante. É ser sensível. Essa é uma palavra bem importante. Ter sido negligenciado na igreja. É ser sensível com a dor do outro. Cada caso é um caso. Não há uma regra matemática que se resolvem as coisas. Mas é ser sensível com cada lágrima derramada. Com cada situação. É se pôr no lugar do outro. É orar pelo outro. É ser sincero com o outro. É abrir o coração. É tentar melhorar sempre. É não estagnar naquilo, achando-se suficiente. É buscar estar junto. É tentar diminuir as falhas. É olhar para si mesmo e entender o que é que você pode fazer a mais pelo próximo, pelo seu irmão. É sentir a dor do outro. É entender. É compreender. É se pôr no lugar. Isso tudo, irmãos, é comunhão. E nós somos chamados a buscá-la todos os dias, porque só assim seremos alegres no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós enchemos o nosso coração de alegria ao ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, o Senhor sabe o quanto eu sou falho, o quanto nós pisamos na bola, Senhor. O quanto nós falamos coisas na qual nos arrependemos. O quanto nós agimos de tal forma que, pensando direitinho, não deveríamos ter agido. Palavras que saem como flechas lançadas, que magoam corações. Atitudes despercebidas, mas que também magoam corações. Deus, que o Teu Espírito Santo fale a nossa mente, ao nosso coração a todo tempo, entendendo que a comunhão com o Senhor e a comunhão com os irmãos é algo muito importante e rico para nós, igreja. Que possamos relembrar todos os dias no nosso coração tal coisa, e que cada detalhe que venha a querer extinguir essa comunhão, ou delimitar essa comunhão, ou de alguma forma querer derrubar essa comunhão, ó Deus, que o Senhor nos mostre, que o Teu Espírito nos faça enxergar e logo possamos resolver todas as coisas, porque isso nos une e não nos separa. Ó Deus, então nos ajuda, Senhor, a aplicar cada palavra aqui dita, aquilo que João trata, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Amém.